Tema da doutrina de hoje. Vamos repetir junto? 1, 2, 3 e... Vamos repetir? 1, 2, 3 e já. Amém? Nós vamos falar hoje sobre isso. Como ter uma vida cristã autêntica. Ou como identificar alguém que é um cristão autêntico. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, queremos nesta hora clamar pelo Teu nome, nome que é sobre todos os nomes, pedindo a Ti discernimento da Tua palavra, Senhor. Fala conosco, fala com o Teu povo presente aqui nesse lugar. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Podem tomar teu assento. Aleluia. Filipenses capítulo 2. Eu queria que você prestasse muita atenção nessa palavra de hoje. Amém? E eu preciso que você peça a Deus, irmãos. Baixe um pouquinho o retorno, que eu acho que está alto. Peça a Deus para que o Senhor abra teu entendimento na hora da palavra. Porque se nós não tivermos discernimento da palavra, para a gente vai ser como se fossem palavras. Quem está conseguindo entender? Amém? Por que muitas pessoas ouvem a palavra e seguem a vida como se nunca tivesse ouvido a palavra? Quem já percebeu isso? Que tem pessoas que ouve. É igual um filho, né? O filho ouve. Escuta, né? Vamos dizer assim, o conselho do pai. E daqui a pouco é como se ninguém tivesse falado nada. Ele segue naquela caminhada dele. Por isso que a Bíblia vai dizer que a gente não pode ser só ouvinte. Nós precisamos ser o quê? Praticantes da palavra. Esse é o mistério. Quando eu não só ouço a palavra, simplesmente ouço. Eu ouço ela e eu gravo ela na tábua do meu coração. Para não pecar contra quem? Contra quem? Contra Deus. O que vai me impedir de eu ter uma vida de pecado? É quando eu deixar de ser só ouvinte da palavra. Mas quando eu começar a colocar em prática o que eu estou ouvindo. Quem está me entendendo? Às vezes, irmão, sabe o que acontece muito? Às vezes a gente ensina a palavra aqui. Acaba o culto. A mensagem acabou de ser ensinada. E a gente vê pessoas falando coisas e fazendo coisas que nós acabamos de ensinar. Aí a gente fica assim: nossa, onde estava com a cabeça na hora que estava sendo falado? Será que estava pensando em quê? Quem já viu pessoas que você está falando, ele está até olhando para você. Mas a mente está onde? A gente fala assim, parece que está com a cabeça na lua. Tem pessoas que é assim, sim ou não? É, irmão. Você está falando, a pessoa está pensando em outra coisa. No boleto que tem que pagar, na comida que tem que fazer, aonde tem que ir amanhã. Não está prestando atenção em nada que você está falando. Isso é ruim quando a gente traz para a vida cristã. Porque a gente vem para esse lugar aqui, para sairmos daqui pessoas melhores. Quando eu venho para a igreja, eu preciso compreender que eu não venho somente para adorar a Deus. Eu venho para adorar, exaltar o nome do Todo-Poderoso Deus. Mas eu venho para sair daqui alimentado e fortalecido pela palavra de Deus. E eu vou ser um servo melhor. Cada culto, eu vou ser uma pessoa melhor. Então, se eu não tiver o discernimento, não compreender a palavra, o tempo vai passar e não vai ter mudança na minha vida. Quem está me entendendo, diga amém. Olha o que diz Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Diz assim, ó: para que venham, olha isso, a tornar-se. Vamos lá? Para que venham a tornar-se. Se diz que eu preciso me tornar, significa que eu vou deixar de ser uma coisa para ser
outra, ok? Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de quê? No meio de quê? No meio de uma geração corrompida e depravada, no qual vocês brilham como estrelas do universo. Olha isso, é uma palavra muito linda, sim ou não? Não é forte essa palavra? Nós vivemos, preste atenção, irmãos, essa palavra foi escrita há milhares de anos atrás. E já se dizia que aquela geração, ela já era corrompida e depravada. Se naquele tempo já era corrompida e depravada, imagina no dia de hoje. Sim ou não? Quem acha que os dias de hoje são piores do que esse tempo aqui? Quem acha? É ou não é? Vamos lá? Pessoal mais antigo sente muita diferença dos tempos atuais? Sim ou não? A forma como os filhos tratam os pais é diferente do tempo de antigamente. Sim ou não? A maneira como as pessoas tratam seus líderes e pastores é diferente dos tempos atrás. Sim ou não? Se nós sentimos uma diferença grande em questão de anos, vamos dizer aí, uma geração conta-se em média que dura-se em torno de 40 anos. Imagina milhares de anos atrás. O apóstolo Paulo já dizia que aquela geração era perversa, corrompida e depravada. Imagina no tempo de hoje. É fácil ser servo de Deus no tempo de hoje? Sim ou não? Não. É difícil. Mas a Bíblia vai dizer que se eu tiver uma vida cristã autêntica, e eu vou falar significado da palavra autêntica, se eu tiver uma vida cristã autêntica, a palavra de Deus diz que eu vou brilhar como estrelas no universo. Vamos lá. Quando você olha para um céu, escuridão total. Quem já viu como é que é o céu na roça? Na roça você tem mais facilidade de ver estrelas. Sim ou não? Na cidade é mais difícil. Quem sabe dizer por que é mais difícil na cidade? Muita luz e tem outra coisa, tem outro fator também. Poluição. A poluição também atrapalha. Aí você vai na roça, quase não tem luz. Sim ou não? É breu, escuro. Quando chega de noite, meu irmão, o céu está estrelado. É ou não é verdade? Você consegue identificar com facilidade as estrelas no céu. A Bíblia diz que alguém que tem vida cristã autêntica, ele consegue ser identificado como estrelas do universo. Já pensou? Onde você estiver, vão olhar para você e não vão ter dificuldade de ver Cristo na tua vida. Então essa palavra vai me fazer refletir, eu e você refletir. Será que onde eu estiver, seja na rua, no trabalho, em casa, na academia, na escola, dentro do ônibus, onde eu estiver, quando as pessoas olham para mim, eles veem o brilho de Deus na minha vida? Eles vão falar assim: só pode ser cristão, deve ser servo de Deus. Por quê? Ele tem um brilho diferente. Ele se destaca. É perceptível que ele não quer compactuar com o que é ruim, com o que é mal. Quem está conseguindo me entender, diga amém. Então hoje a gente vai refletir sobre a minha vida, sobre a tua vida. Eu tenho tido uma vida cristã autêntica? Quando eu estou reunido num grupo de pessoas, o que sai da minha boca? O que eu falo? Qual é o meu papo? Qual é a minha conversa? Diante de situações que acontecem ao meu redor, como que eu me comporto? Eu me comporto como verdadeiro cristão? Como que tem sido o meu dia a dia? Começa a pensar a partir de hoje, irmãos. Como é que tem sido a tua vida? A partir do dia que você veio diante desse altar
e falou: eu confesso Jesus Cristo como o meu único e suficiente Salvador. Como é que tem sido a tua vida? Como é que tem sido a minha vida, irmão? Vamos refletir nisso hoje, sim ou não? Vamos lá, pode passar. Primeira coisa. O que é autenticidade? Alguém autêntico? Vamos lá. Autenticidade é aquilo que é fidedigno, que pertence ao autor a quem se atribui. O que é autenticidade? É aquilo que é verdadeiro, real, legítimo e genuíno. Então, quando eu digo que eu tenho uma vida cristã autêntica, significa que eu sou, comparando com Cristo, não tem nada que as pessoas digam e falam assim: ó, isso aí é falso. Quem já viu algo que é cópia? Você quer ver uma coisa? Quem já viu uns tênis da Nike? Tem um tênis da Nike aí? Que é um tênis branco. Quem já viu um tênis branco da Nike que está na moda aí agora? Você viu quanto que é um tênis daquele na loja? Quanto que é? Uns R$800? Sim ou não? É uns 700, 800 reais. Aí você vai lá em São Paulo. Lá na 25 de março. Aí você vai lá para comprar. Quem sabe dizer quanto que... Eu sei o preço, vou falar. Quem sabe por quanto que eles vendem lá? Não. Bom, 20 reais deve ser papel. Depois você me fala. Tô brincando. Irmão, eu andei pesquisando lá. Quando a gente vai lá, a gente dá um pulo lá na 25 de março lá. Na faixa de 120, 100 reais, né? Aí os caras vendem aqui a 300, 250. Mas pega o original e pega esse. Externamente, o modelo parece igual, certo? Mas é só você observar bem que você vê muitas diferenças. Como, por exemplo, o autêntico. Você usa ele, meu irmão. E o bicho tá ali, dura anos. O outro dia eu conversando com um dirigente lá de São Paulo, aí ele falou que tinha comprado um, né, desse de 100 reais, né. Ele falou: pastor, dá para usar uma vez, 2 vezes para ir numa festa. 3, 4 vezes ele já tá assim, ó. Tem diferença, sim ou não? Irmãos, nós temos vivido o tempo em que as pessoas têm dificuldade de discernir quem é crente de verdade e quem não é. Por quê? Porque hoje em dia, irmãos, a gente vê pessoas que se dizem ser crente e tem a boca suja e fala um monte de palavrão. Estou falando mentira ou estou falando verdade? A gente vê pessoas que são crentes que brigam, saem no braço com o outro, irmão. Vai haver de fato. Pessoas que são violentas. Pessoas que se dizem ser servo de Deus e são vingativas, irmãos. Maquinam o mal contra um, contra outro. Então, se eu não entender o real significado de ser autêntico, se precisamos ter uma vida cristã autêntica, significa que tem gente que não é cristão legítimo. Sim ou não? Se o próprio Deus diz que naquele dia estaremos todos diante dele, e muitos vão dizer: Senhor, mas eu profetizei em teu nome, orei os enfermos, expulsei demônios. Jesus vai falar o quê? Apartai-vos de mim, vós que praticais toda iniquidade. Eu não vos conheço. Quem não é cristão autêntico, naquele dia, o Senhor vai reprovar. Quem está conseguindo me entender? A Bíblia diz, presta atenção, eu vou fazer menção da Bíblia, irmãos. A Bíblia diz que no meio do povo de Deus existe joio e existe o quê? Trigo. Quando fala de trigo, fala de cristão autêntico, é servo de Deus. E quando fala de joio, é cristão autêntico ou cristão ilegítimo, que não é legítimo? Cristão falso. Fala assim, cristão falso. Fala que é crente, mas não é. Fala que é servo de Deus, mas não é. Por exemplo, a gente tem visto aí, no mundo aí,
dos famosos, um monte de gente famosa que fala que é servo de Deus, mas leva a vida de prostituição. Um dia está com alguém, daqui a pouco está com outro, daqui a pouco apresenta outro, e daqui a pouco apresenta outro, e tem vida de casal, vida íntima, com todos eles. Quem está conseguindo me entender? É verdade ou mentira? Se apresentam como servo de Deus. Você é o quê? Eu sou Virou moda falar que é o quê? Eu sou evangélico. Quando você vai observar a conduta de vida, faz tudo que a Bíblia diz que não é para fazer. Então, se eu sou um servo de Deus autêntico, significa que eu sou parecido com Jesus, irmãos. Eu preciso ser parecido com Cristo. Eu vou falar algumas características de Cristo, poucas, né? Não tem como falar todas hoje. Mas eu vou falar algumas características e eu vou saber se eu sou um cristão autêntico ou não. Outro dia um pastor famoso, pastor Josué Gonçalves, ele trouxe uma mensagem dizendo, é uma pergunta: por onde eu passo, eu deixo rastro de céu ou de inferno? Olha, é uma pergunta forte, sim ou não? Nós passamos por muitos lugares durante o dia, sim ou não? Onde eu passo, eu deixo rastro de céu ou de inferno? Por exemplo, se eu for ignorante com alguém no meio da rua, eu vou deixar rastro de céu ou de inferno? Se eu for cortês com alguém, céu ou inferno? Se eu for educado, se eu for alguém que espera o outro passar, que ajuda alguém a subir uma escada, eu vou deixar rastro de céu ou de inferno? Se eu for impaciente com as pessoas na rua, céu ou inferno? Se eu falar assim, que é isso aqui? Eu quero trocar isso aqui, se não trocar eu vou fazer um escândalo aqui dentro, céu ou inferno? Tem pessoas que estão dizendo que são crentes e estão deixando rastro do inferno por onde quer que eles passam. Amém, irmãos? Graças a Deus não tem ninguém aqui assim. Quem pode dar uma glória a Deus? Vamos lá. O cristão, ele precisa ter as marcas de Jesus na vida dele. As pessoas precisam olhar para mim e ver Jesus, irmãos. Vamos lá? Pode passar. Primeiro, pode passar. Primeira coisa, preste atenção. Primeira coisa, Jesus, ele andava fazendo bem, sim ou não? Onde Jesus passava, ele praticava o bem? Vamos lá. Jesus andou fazendo bem. A palavra andar, o que ela significa? A gente foi buscar significados, né? Andar simboliza a característica da vida. Ou seja, eu não faço bem só de vez em quando. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, pratica pecado. Quando eu tenho a oportunidade de fazer uma coisa boa e eu escolho não fazer, eu acabei de praticar pecado. Isso é forte. Estou falando mentira ou estou falando verdade? Verdade, porque está na Bíblia. Vamos lá. Simboliza a característica da vida. O cristão deve ter característica de Jesus. Existem pessoas que fazem mal ao quem? Ao próximo. E se dizem evangélicas. Atos 10, 38. Vamos lá? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com... Quem aqui anda com Deus? Quem está com Deus aqui? Se tu anda com Deus e está com Deus, onde você andar, tu vai ter, toda vez que tu tiver oportunidade de praticar o bem, tu vai fazer. Quem tem Deus na vida dele, quem é servo de Deus, quem é cristão, por onde ele andar, ele sempre vai querer praticar o bem. Pastor, é porque o senhor não sabe, eu estou cercado de gente ruim. É gente querendo fazer o mal o tempo todo, pastor. Esse mundo é um mundo que a gente tem que se defender. A Bíblia diz que você tem que vencer o mal com o bem. Olha isso, irmão.
O que a Bíblia do cristão diz? O que a Bíblia do Deus Santo diz? Diz que você vence o mal com o bem. Significa que se alguém me faz mal, aquilo não pode mudar o meu interior. Não pode mudar a minha essência. Eu posso ter na minha mão a oportunidade de retribuir, mas eu vou falar não, porque eu não sou igual a você. Você quer ver um exemplo? Simples. Todo mundo aqui, até as crianças conhecem. Até as crianças devem conhecer essa história. Saul perseguia Davi o tempo todo. Sim ou não? Saul queria matar Davi, irmãos. Toda vez que ele ficava sabendo que Davi estava no lugar, ele reunia os soldados e falava: vamos pegar ele agora, vamos matar ele. E Deus dava livramento. Um dia, Saul dormiu. Davi teve a vida dele nas mãos dele. Ele podia ter pegado uma lança e cravado nele e falado assim: sai fora, Satanás, fica me perseguindo, eu vou dar um basta nisso agora e vou ter paz. Ele fez isso? Tinha pessoas do lado dele que aconselhavam: aí, Deus deu ele nas tuas mãos, é agora. O que Davi falou? Eu vou tocar no ungido do Senhor. A Bíblia diz que teve um dia que Davi, tentado, cortou um pedaço da orla de Saul. Irmão, lê o texto. O texto vai dizer que Davi ficou com o coração pesado, dizendo: por que eu fiz isso? Porque tem horas que é difícil. Sim ou não, irmão? Às vezes as pessoas falam assim: pastor, você está falando isso aí, você está achando que é fácil? Você sabe o que eu estou passando? Quem falou para você que é fácil, irmão? Muitas pessoas que gritaram crucifica o Pai Jesus tinham sido curadas por ele. Tem gente que você vai ser cura para a vida deles, mas eles vão te dar as costas, vão te trair, vão falar mal de você. Tem gente que Deus vai usar você para abençoá-los, e depois disso eles vão falar mal de você. Faz parte da vida cristã. Presta atenção, meu irmão. O que nos importa é a eternidade com Deus. Qual é o teu maior tesouro? Não são os bens dessa terra, não são patamares dessa terra, não são conquistas terrenas, não. É a alegria eterna se assentar na boda do Cordeiro. Está com Deus, irmão. É vida com Deus. A tua comunhão é inegociável. Você pode falar isso para alguém? Fala para alguém, fala assim: ó, tua comunhão com Deus é inegociável. O que é algo inegociável? Não tem valor, nada nessa terra que pode comprar. Nada substitui a tua comunhão com Deus. Pior coisa que tem é isso aqui, ó. Consciência pesada. É mentira ou é verdade? E eu vou falar: o mesmo que manda você fazer é o mesmo que depois vai jogar na tua cara. Que é quem? O diabo. Ele fica falando: vai, tu não é bobão, tu não é bobona, tu tem direito, tá se defendendo, mas depois ele mesmo vai falar assim: ei, hein, servinha de Deus. Tu é brabinho, né? Ah, não leva barato para casa não, né? É, tu é servo, né? É o mesmo, ele é a serpente. Por isso que a Bíblia fala que ele é chamado de diabo. O diabo é assassino. Ele mata. Ele é ladrão de alegria. Ele quer levar nossa mente cativa. Quem está entendendo? Amém? Então vamos lá. Se eu sou um cristão autêntico, eu faço o bem. Vamos lá. Ganhar alma para Jesus é fazer o bem? Você tem ganhado alma para Jesus? Vou perguntar de novo. Ganhar almas que estão indo para o inferno para Jesus é praticar o bem? Você está ganhando alma para Jesus? Você está envolvido com a área evangelística da igreja? Você evangeliza na tua cidade? Você evangeliza na tua rua? Você evangeliza com a tua igreja? Evangeliza no teu trabalho?
Sim? Deus abençoe. Então você é um cristão autêntico. Mas você vê pessoas perto de você, sabe que eles estão indo para o inferno, sabe que a vida está se destruindo, e você não fala de Jesus para eles. Você tem medo. Às vezes Deus dá oportunidade para a gente e a gente não faz. Eu deixei de praticar o bem. Eu perdi chance. Será que eu sou um cristão autêntico? Quem pratica o bem, Deus anda com ele. Se tu anda com Deus, Deus sempre vai te dar oportunidade de fazer coisas boas. Vou repetir, meu irmão. Porque, presta atenção. Tem pessoas que andam com Deus, sim ou não? Mas tem pessoas que andam com o diabo. Que isso, pastor? Tem gente que anda com o diabo? Tem. Você nunca identificou pessoas que você vê que onde ele está ele faz coisa errada? Quem já viu pessoas assim? Sempre que ele tem uma oportunidade ele faz coisa errada. Você quer ver? Vamos ver se você identifica alguém que está andando com Deus ou está andando com o diabo. Uma pessoa vem e fala uma coisa de outra. Aí eu vou lá e pego e falo assim: aí, fulano acabou de falar aí, ó, que tu tem uns olhos grandes. Tu é invejoso. Aí é mesmo, é? Invejoso é ele, que fica de olho nas coisas dos outros. E digo mais, é um sem vergonha. Ah, tá. Ó, eu fui lá. Sabe o que ele tá falando? Que tu é um sem vergonha. Que isso? Pronto, começou a briga. Daqui a pouco tá um com raiva do outro. Sim ou não? Viraram inimigo. Quem já viu pessoas que semeiam contenda entre amigos? As pessoas são amigos. Daqui a pouco a amizade acaba. Por quê? Entrou fofoca. Quem já viu amizades bonitas acabaram por causa de fofoca? Aqui, ó, um monte. Montão. Acabou por causa de fofoca. Isso acontece na igreja. Você quer ver uma coisa? Às vezes, líderes que são bem próximos ao dirigente. Muito próximos. Daqui a pouco vem alguém e começa a falar: ih, ele não dá muita bola para você não, hein? Já reparou? Você fala alguma coisa, ele vai contra. Aí, se o líder não fizer ligação com Deus, é mesmo, né? Eu acho que ele não gosta de mim, não. Eu também acho que ele não gosta de você, não. Daqui a pouco o líder não quer nem mais olhar para o dirigente. Não quer nem estar perto mais. Quem semeou essa contenda, anda com Deus ou anda com o diabo? Isso acontece, irmão. Muito. Muito. Eu preciso identificar na minha vida se eu tenho característica de servo de Deus de verdade. Número 2, 3, né? Acho. Pode passar. Vamos lá. Jesus, ele tinha uma vida irrepreensível. Preste atenção nisso aqui. João 8, 46, 47. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus, vocês não ouvem porque não pertence a Deus. Vamos lá. Quem não ouve a palavra de Deus, quem não ouve Deus falar, não pertence a Deus. Quem é de Deus ouve a tua voz. Quando eu digo que Jesus tinha uma vida irrepreensível, e quem é cristão autêntico também tem vida irrepreensível, significa que eu não posso ficar o tempo todo sendo chamado a atenção, irmão. Não posso, irmão. Se o tempo todo alguém tem que ficar falando comigo: ah, por que você não vem para o culto? Por que você não participa das atividades da igreja? Por que você não tem vida de oração? Por que você não está lendo a palavra? Por que você está sempre desanimado? Tem alguma coisa de errado comigo? Sim ou não? Cristão tem que ter uma vida irrepreensível. Principalmente se eu tiver uma ordem eclesiástica. Se eu tiver um cargo de responsabilidade na igreja. Porque a Bíblia diz que a quem muito for dado,
muito lhe será cobrado. A quem muito for confiado, muito mais se lhe pedirás. Quanto mais responsabilidades eu tenho, mais irrepreensível tem que ser. Imagina eu sendo um pastor, o tempo todo alguém me chama a atenção. Ô pastor, o que está acontecendo? O senhor não ora? O senhor não faz jejum? O senhor não lê a palavra? O senhor fica falando palavrão na rua? O senhor fica brigando com o vizinho o tempo todo? O que está acontecendo, pastor? Esses dias eu repreendi um aqui na rua. Negócio que estão querendo fazer aí para poder fechar a rua aqui, né? Eu falei, tá bom, pode juntar, coloca meu nome aí. Aí beleza, eu tô vendo que não tem ninguém se movimentando. Aí ali no meio da rua. Senhora, vai ajudar não? Nem sabe que eu já tinha ajudado. Senhora, não vai ajudar não, não sei o quê. Aí eu tô vendo, falando alto. Aí eu falei assim, os outros já ajudaram? Não, fulano, eu falei, os outros já ajudaram? Não, mas o macumbeiro foi o primeiro a dar. Olha só, o cara é cristão. Quem está conseguindo entender? Ele foi repreendido. Aí eu digo, cristão tem que ser chamado a atenção no meio da rua? Imagina se eu chegar no meio da rua e falar assim, meu irmão, essa tua calça aí tá igual do Zezé de Camargo e Luciano. Tá apertando o bago todinho aí, cara. Que nem esses dias. Botaram um cara no altar. Quem viu esse vídeo? O cara tava com a calça leg, meu irmão. Branca. Calça leg branca. O negócio parecia até que ele tava pelado no altar. E cantando. Ainda tava com a perna assim ainda, ó. Eu falei, que é isso aí, cara? Virou chacota na internet. Aí as pessoas estão falando assim, ué, gente... Aí vai ver os comentários. Não dá nem para falar os comentários. Aí você vê, imagina, ter que ficar chamando uma irmã para falar assim, ó. Eu acho que está um pouco exagerado essa roupa. Está mostrando muito aí as coisas, apertando muito. O cristão tem que ser repreendido? Chamar a atenção? E se a pessoa ficar anos com a mesma prática, o tempo todo sendo chamada a atenção pela mesma coisa? É certo ou é errado? Errado, irmão. A Bíblia diz que eu não posso ter, que eu tenho que ter, que eu preciso ter uma vida irrepreensível. Eu vou fazer uma pergunta. Será que eu preciso mesmo ensinar para alguém que é cristão há 5, 10, 15, 20 anos que servo de Deus não guarda rancor no coração e perdoa? Sim ou não? Você ensina para quem é novo convertido. O novo convertido, você tem paciência com ele. Você fala, olha, não é assim. É difícil. Mas imagina alguém que já está quase sendo jubilado. E você tem que falar assim, por que teu coração está assim ainda? Libera perdão. Vida irrepreensível. Não tem como a gente ficar chamando a atenção sobre palavras torpes, sobre violências domésticas, sobre prostituição, sobre fornicação. Caiu com fornicação, aí passa 5, 10 anos, cai de novo. Passa 5 anos, cai de novo. Quem está conseguindo me entender, diga amém. Sempre com os mesmos pecados. A Bíblia diz que a gente tem que ter uma vida irrepreensível. Por quê? Porque quem serve a Cristo ouve a voz de Deus. Vamos lá? No meio de uma geração corrompida, quem é servo de Deus aqui? É quem ouve a voz de Deus. Quem ouve a voz de Deus? Você ouve a voz de Deus. Quem ouve a voz de Deus, ele mata a carne todos os dias. Porque se nós ouvirmos a nossa voz, a gente vai fazer o que não presta. Quem está me entendendo? É verdade ou não é verdade, irmão? Ouve a tua consciência o tempo todo para você ver. Deixa a gente ouvir a nossa voz. Eu já contei isso aqui uma vez. Presta atenção aqui. Uma vez,
Eu trabalhava numa empresa, como está sendo gravado, não vou falar, né? Eu trabalhava numa empresa, era gestor nessa empresa. Aí, tinha uma funcionária lá, ela era cristã, mas ele vai lembrar, as duas eram cristãs. Uma era caixa, e ela tinha um problema com horário, até era uma boa funcionária, mas ela tinha um problema com horário, e ela errava muito no caixa. Aí, de tanto ser divertida, não teve jeito, a chefe de caixa também não gostava muito dela, que era cristã também. Esse negócio de cristão que não gosta do outro, irmão, isso é coisa do diabo. Não gostava muito dela, aproveitou a oportunidade, fez o quê? Mandou ela embora. Eu falei, caramba, mandou a menina embora. A gente, um não se envolvia muito na área do outro. Eu tinha autoridade para intervir. Mas para poder manter ali aquela organização, vamos dizer, né? Eu, só em casos extremos, mandou a menina embora, convidou, aí contratou outra. O patrão lá, ele era ímpio, né, Marcelo? Ímpio. Dependendo do valor, recebia rescisão na loja, o dinheiro na loja. Marcou o dia, a menina veio para receber. A chefe de caixa estava no estoque. Ligaram para ela e falaram assim, fulana está aqui para receber. Quem pagava era a chefe de caixa. Quando falaram assim, quem está aí para receber? Fulana. Sabe o que ela fez, irmão? Ela ficou horas lá em cima. Horas. Quando eu ia intervir, o patrão se ligou. Eu lembro como se fosse hoje. Ele fez assim a ele. Fulana, você já saiu e voltou ou tu tá aqui até agora? Ela, não, tô aqui até agora. A menina já tinha perdido o emprego. Ela já tinha sido penalizada, assim ou não? Já pagou o preço, perdeu o emprego, estava desempregada. E eu conheço, ela mora aqui perto até. É uma pessoa que estava precisando do dinheiro, ela estava ali precisando do dinheiro, tinha sido mandada embora. A outra lá em cima, crente, outra crente, irmão. Olha as palavras do ímpio. O ímpio subiu, foi lá em cima e falou para ela assim, quem estava no estoque ouviu. Que crente de M é você? Que tem a capacidade de deixar alguém esse tempo todo esperando lá depois de demitir ela. Tu é que vai ser demitida, se tu não for lá agora e resolver isso. Eu falei, que vergonha. Chorou, lembra disso? Ignorante. Chorou, foi lá, pagou a menina foi embora. Ele ficou dias fazendo ignorância com ela, pegando no pé dela direto. Ela vacilava e ele pegava no pé dela. Aí eu falava assim, lá, isso aí é consequência de um crente que fica o tempo todo dando mau testemunho. Quem é crente, irmãos, e dá mau testemunho de falta de perdão, de rancor, de vingança, o diabo pega ele o tempo todo. Não ouve a voz de Deus, irmão. Paga preço. Ele fica sendo repreendido o tempo todo. Servo de Deus não trata o mal com o mal. Ele tem Deus na vida dele. A nossa diferença precisa ser essa. Eu sirvo a Deus. Quem não quer servir é com vocês. Cada um vai dar conta. Romanos diz que cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Quem está conseguindo me entender? A pior coisa que tem é um cristão que tem que ser repreendido o tempo todo. Cuidado com as tuas palavras. Cuidado com o que você está vendo. Imagina se eu sou jovem, sou cristão, mas eu fico o tempo todo ouvindo músicas mundanas e dançando funk dentro de casa. Eu preciso ter conduta cristã, irmãos. Por quê? Porque eu sirvo a Deus. Imagina se eu sou cristão e quando eu vou colocar no meu status os meus vídeos da academia, irmão, eu imagino, deduzo que a cena deve ser essa aqui, ó. Eu acho que deve ser assim, não sei, nunca vi, mas o vídeo deve ser assim. A pessoa bota o vídeo assim, tá o celular. Aí fica se vendo. Aí puxa. Aí viu que tá no esquema. Aí vai filmar o exercício aqui, ó. Eu acho que deve ser assim. Aí, tá dando para ver bem. Chama no play e bota no status.
Quer chamar atenção para quê? O que as pessoas estão vendo? Aí, às vezes, até para gente que é cristão, tem que passar rápido. De tão depravado que é. E quando é casado? Ou quando é casada? As coisas da Tchelle, só quem pode ver sou eu, meu irmão. Exclusividade, ela sabe disso. Se mostra pra mim, minha filha, fica aí. Vai. Pra mim você pode mostrar. Pra quem é da rua? Pra quê? O que é meu é meu. E quando se trata... Ah, pastor, mas é solteiro. Solteiro? Que tipo de pessoas que está atraindo para você? Aí depois fala assim, homem safado, fica me dando cantada. Por que ele está dando a cantada? De que forma que eu estou me apresentando para ele? Quem está conseguindo me entender? Cada um sabe como chamar o teu público. Vida cristã precisa ser irrepreensível. As pessoas têm que olhar para mim e têm que ver Deus, irmãos. Presença de Deus, porque eu sirvo a Deus. Vamos lá? Pode passar. Jesus teve compaixão. Eu sou cristão? Vamos lá. Jesus teve compaixão. A igreja deve ter compaixão de pecadores. Mas o quê? Deve sair ao encontro de quem está sem salvação. Você sabe o real significado de igreja? Quem sabe o real significado da palavra igreja? Igreja? Chamados para fora. Igreja não se resume nisso aqui não. Você vem aqui, aprende a palavra, recebe a unção e vai lá atrás dos pecadores para trazer eles para aqui, para dentro da igreja. Aí eu digo, eu tenho sido igreja. Eu estou chamando gente de lá para cá. Eu estou trazendo pessoas para perto de Cristo. Mateus 9,36. Ao ver as multidões, ele teve o quê? Compaixão delas. Por quê? Porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Quando eu vejo alguém viciado aí, ó, os jovens, do jeito que eu vejo, se destruindo, eu vejo como ovelhas que não tem pastor. Quando eu vou lá na bacia do Éden, eu vejo um monte de gente morrendo, irmãos. Tem uma jovem que passa aqui, a Débora e o Marco devem conhecer ela, uma de olho claro. Irmãos, nossa. Sabe qual a primeira coisa que eu penso? Eu penso logo na família. Que já chegou no meu ouvido que a família sofre. Está grávida de novo. Está grávida de novo. Estão conseguindo entender, irmãos? Se eu olho para essas pessoas e não tenho compaixão, eu não sou um cristão de verdade. Sabe por que as pessoas não estão se importando com os outros? Porque estão pensando mais em si. Se eu ficar sempre pensando muito em mim, eu não quero participar de nada, eu não quero me envolver com nada. Por quê? Eu já tenho a minha vida para cuidar, vou cuidar da vida dos outros. Cada um que cuida do teu, meu irmão. Eu já tenho meus problemas. Para que mais problema? Cada um. Outro dia, uma vez eu ouvi isso aqui. Cada um com teus problemas. Eu falei, epa, meu Deus, isso é assim, rapaz? Cada um com teus problemas. E Jesus, que veio e morreu na cruz por amor da minha vida. Jesus veio na cruz e morreu por mim e por você, irmãos. Se entregou em nosso lugar, Jesus Cristo. E se não fosse esse sacrifício, imagina se Jesus olhasse para mim, pecador, e falasse assim, cada um com o teu problema. Eu estava lascado. Estava ou não estava? Sim ou não? Eu estava lascado, meu irmão. Ai de mim, pecador. Pode passar, vamos dar uma corrida. Vamos lá. Um cristão verdadeiro, ele está sempre em? Um cristão autêntico, ele está sempre em? Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Eu sou um cristão esse ano. Ano que vem, eu preciso ser um servo de Deus melhor.
O tempo vai passando, e cada vez que o tempo vai passando, eu sou um cristão melhor. Eu vou fazer uma pergunta. Você hoje se dedica mais ao reino do que ano passado? Você, nos últimos anos, evoluiu? Antigamente eu era envolvido com a consagração, eu era envolvido com as irmãs, e agora eu não estou envolvido com nada, porque eu estou sem tempo. Antigamente eu vinha para a escola dominical, eu vinha para os evangelismos, e agora eu não venho para nada mais. Eu não venho para evangelismo, não venho para a escola dominical, não faço mais nada. O que você faz? Agora minha vida é só trabalho. Vida cristã, presta atenção, olha para mim, é de glória em glória, meu irmão. Cada dia eu sou um servo melhor. Eu hoje preciso ser um servo melhor do que ontem. Cada dia. Até que dia? Até o dia que o Senhor me chamar. Aí eu posso falar, combati o bom combate. Guardei a fé? Sim ou não? Aí eu posso falar, encerrei a carreira. Por quê? Se você falar que encerrou a carreira, sabe o que você está falando? Quando você fala que encerrou a carreira, o que você está falando? Senhor, pode me chamar. Acabou. Não tem mais nada para fazer não. É? Então, ó. Vem. Quem quer falar hoje aqui? Senhor, encerrei minha carreira. Fala, pastor, eu quero. Fala, Senhor, pastor. Senhor, encerrei minha carreira. Tá tudo certo. Tem coragem de falar, irmão? Alguém? Ninguém quer, irmão. Ninguém quer, irmão. Irmão, vou te falar. Pergunta para quem tem 100 anos se quer ir embora. Duvida. Quer ficar. Ninguém quer ir embora. Sim ou não, irmão? Sim, irmão. Vamos lá, pode passar. Jesus possuía uma autoridade, o quê? Inquestionável. E Ele nos deu essa autoridade. Você tem autoridade de Deus sobre a tua vida. Quem é cristão autêntico aqui? O diabo não pode fazer arruaça na tua casa, não. Deus te deu autoridade. Pastor, vem aqui. Não, você tem autoridade para ver um demônio e falar assim, sai da minha casa, demônio, em nome de Jesus. Você tem autoridade para colocar as mãos no endemoniado e o demoniado ficar liberto pelo poder que há no nome de Jesus. Você quer ver uma coisa? Quando Jesus enviou a comissão, quando eles voltaram, qual era o relatório deles? Senhor, no teu nome, os demônios saíram, os enfermos foram curados. Essa autoridade está sobre a minha vida e sobre a tua vida. Esses dias, com tristeza, Marcelo estava perto. Eu vi um grande homem de Deus que já expulsou muito demônio comigo na loja, em trabalho. Falar assim, hoje se tu botar a mão o demônio sai, mas eu não. Não sai, por quê? Por que o demônio não sai? Preste atenção, irmão. Sabe o que eu já vi? Eu já participei de muitos trabalhos de libertação, muitos. Eu já vivi muitas experiências, muitas. Eu com o pastor Alex, eu com o pastor Josias, muitas experiências. Sabe o que eu já vi? Não foi uma vez só, não. Eu já vi pessoas tentar repreender o demônio e o demônio falar assim, você não. Eu sei o que tu tem no teu coração. Com esse coração, do jeito que tu tá, não tem autoridade não. Eu já vi demônio fazer isso. A pessoa cheia de ódio, cheia de rancor, cheia de raiva, vai repreender o demônio. O diabo vai sair? Não sai. Ele fica ali, ó. Presta atenção, irmão. O diabo, ele fica resistindo. Se você não usar a autoridade de Deus, ele fica perturbando dentro da tua casa. Se tu não tiver a autoridade de Deus, ele vai ficar perturbando teus filhos. Se tu não tiver a autoridade de Deus, ele fica dentro da casa e traz doença, traz um monte de coisa. Enquanto você não assumir a posição e falar, diabo, tu vai sair agora. Chega de ser andar no meio da minha casa. Tu vai sair daqui. Vamos lá? Jesus lhe disse, retire-se
Satanás, pois está escrito. Escuta isso aqui, irmão. Jesus, na hora que foi repreender o demônio, escuta, olha as palavras de Jesus. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás. Por quê? Pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo deixou. Tu és servo de Deus? Tu adora Deus? Se tu és servo de Deus autêntico, se tu é um adorador, tu vai mandar e o diabo vai embora. Tu vai dar ordem, ele vai embora. Cristão autêntico não fica endemoniado. Se o diabo está perturbando dentro da casa, fica lá, parece até avenida de desfile, dentro da tua cara cirandã. Tem alguma coisa errada, meu irmão. Tem alguma coisa errada. Outro dia, a gente morava lá no Grande Rio. Marcelo lembra disso. Isso virava e mexia, acontecia. Principalmente quando eu estava em negócio de culto de libertação. Era danado para acontecer isso. Eu dormindo, Jeová me acordou. Eu levantando, eu vi uns demônios saindo da casa do lado, pelo alto, pela parede, vindo pela parede para entrar. Quando ele vinha para entrar, quem já acordou repreendendo um demônio? Já acordou repreendendo um demônio? Está repreendido o nome de Jesus. Aqui não, Satanás. Quando a Marcele ia lá no quarto para falar assim: pô, tu tá sonâmbulo, cara? Que eu sou sonâmbulo, né? Quando ela ia vir, sabe o que aconteceu? Ela ficou paralisada. Ela viu os vultos sair da parede. Ela falou assim: Vinícius está em batalha espiritual. Foi? Nome de Jesus, sai! Do mesmo pé que eles vieram, eles voltaram. Quem está conseguindo me entender? Não pode, irmão. Porque tu tem autoridade de Deus sobre a tua vida. O diabo não pode tocar naquele que é de Deus. A Bíblia diz que aquele que é de Deus, o maligno, não toca. Vou repetir. Aquele que é de Deus, o maligno não toca. Ele vai tentar? Vai tentar. Ele pode chegar na porta e aparecer? Pode chegar na porta e aparecer. Mas ficar cirandando dentro da casa? Pode não. Se tu tem autoridade, Jeová mostra logo ele para você. Ele vem, tenta se instalar. Daqui a pouco Jeová fala assim, ó: olha o que está tentando te perturbar. Entra logo no processo de batalha. Vai repreendendo esse demônio, que a autoridade está sobre a tua vida. Tu já coloca a mão e manda ele sair, ele vai embora. Esses dias você ouviu o pastor Jefferson falando que o diabo foi perturbar lá. Deus acordou ele quando? De madrugada. Vai orar. Quantas vezes Deus fala assim? Quantas vezes? Pergunta a Marcelo. Ela já acordou de madrugada, eu orando, clamando a Deus. O que era? Jeová mostrando que tem demônio querendo perturbar. Quantas vezes, de madrugada, Jeová falava para mim assim: vai orar no quintal. Eu abria a porta de casa, ia para o quintal e falava: ah, Satanás, aqui não, vai perturbar outro. Aqui na minha casa não. Por quê? O sangue do cordeiro está no umbral da minha porta. Vai perturbar outro. E se o diabo vê brecha, ele entra, irmão. O diabo vê brecha, ele entra. Enquanto a brecha for fechada, ele vai ficar entrando e tendo acesso. Vou repetir. O diabo, enquanto vê brecha. Você quer ver uma coisa que dá brecha para o diabo? Mentira. Fala mentira para tu ver. O diabo adora mentira. Não é à toa que a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Quando alguém fala mentira, o diabo fala: filhinho, gosto tanto de você. Vai, minha filhinha, fala mais uma mentirinha. É minha filhinha predileta, adora falar mentirinha. Deu brecha. Daqui a pouco o diabo está perturbando. Quem está me entendendo? Amém? Tem mais alguma coisa? Vamos lá. Cristão autêntico faz tudo para a glória de Deus. Vou repetir. Você é um cristão autêntico? Tudo que você faz é para glorificar a Deus. Tudo na tua vida vai glorificar a Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31 e versículo 32. Assim quer, escuta isso, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus.
Não se torne, escuta isso, cristão autêntico, não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para grego e nem para a igreja de Deus. Quem é servo de Deus, cristão, nunca vai ser pedra de tropeço para ninguém. Eu tenho que trazer gente aqui para dentro, afastar, então eu não sou servo de Deus. Quem é cristão nunca vai falar mal da igreja dele. Na verdade, nunca vai falar mal de igreja nenhuma. A igreja pode ter acontecido coisas erradas. Eu não estou falando de pecado, mesmo que seja pecado, vamos dizer, né? O altar pode estar até em pecado, mas eu não vou ficar lá fora falando. Sabe por causa de quê? Senão você pedra de tropeço para pessoas. Tem gente que vai ficar com raiva da igreja por causa das coisas que eu estou falando. Por isso que eu digo, para com esse negócio de ficar compartilhando gente, botando coisa errada de igreja, irmão. Deixa que cada um vai dar conta de si. Se tem alguém fazendo coisa errada, se tem alguma liderança agindo mal, Deus está vendo. Uma hora Jeová vai tratar com cada um. Se eu ficar falando lá fora, não. Aí eu vou lá comer um churrasco, um bolinho, vou comer um bolinho com café lá na casa da diaconisa Elisete. Aí chego lá, comi o bolinho, cada goladinha de café, aí eu pego e falo assim, Mamichele, hein? Vacila pra caramba, né, irmão? E fico fermentando. Aí tomei um cafezinho. Acabei de tomar o cafezinho na casa da Elisete. Aí eu vou tomar agora, comer umas rosquinhas lá na casa do evangelista Edson. Aí eu chego lá e falo assim, rapaz, teu vizinho a benção, hein? Meu vizinho quem? Esse diácono presbítero Adriano, né? Ô varão vacilão desse grupo, hein? Comi um bolinho, vou comer a rosquinha na evangelista Edson. E já lancei um negocinho. Aí saí de lá e falei, tô com tempo ainda. Dá tempo para fazer mais uma visita. Aí eu vou lá na casa da Tuane. O que tem aí, Tuane? Eu fiz aqui umas canjicas. Um copinho de canjica. Aí vai botando uma colherada de canjica aí. Rapaz, o Marco não perde aquela mania dele, né? Sempre vacilando. Quem está conseguindo entender, irmão? Aí eu te faço uma pergunta. Quem faz isso faz para a glória de Deus? Vou perguntar de novo. Quem faz isso faz para a glória de Deus? Aí eu estou saindo para comprar pão na padaria. O pão de manhã ali é bom. De manhã. À tarde eu não sei. De manhã, à tarde de vez em quando não é bom não. Mas de manhã, hoje tinha um pão bom lá. Lá na... o pão estava bom, quentinho. Falei, mas bonito. Acho que agora está com um padeiro bom lá. Vamos lá. Aí fui lá. Presta atenção. Escuta aqui, irmão. Aí eu saí. Cheguei na esquina. Daí presbítero Crispim. E aí, varão, vamos comprar um pão. Vou contigo também. No meio do caminho, quem está na esquina? Presbítero Mauro. Opa, formou um tri. Vamos comprar pão. Aí a gente vai no pão. Aqui, ó. Hein? Pastor Josias fica com esses negócios dele. Nada a ver, rapaz. É mesmo. Rapaz, eu concordo também não, rapaz. A gente vai. Na volta, na ida, pastor Josias. Na volta é outra conversa. E o circo de oração, hein? Tá sabendo? Eu fui comprar pão, meu irmão. Fui e voltei fazendo fofoca. Quem tá conseguindo me entender? Eu faço uma pergunta. Isso é para a glória de Deus? Agora eu vou te falar o que é para a glória de Deus. Eu me encontrei alguém no caminho. O que você acha da gente dar mais apoio no culto de terça-feira? Estão precisando de intercessores. O que você acha de eu e você ficar na sala de oração orando para Deus salvar almas de noite? O que você acha da gente ficar no refeitório falando assim, Deus, se entrar alguém demoniado aqui, faz o demônio dar o grito da derrota embora. Usa o pastor que está dirigindo o culto com unção, poder e autoridade.
Isso é para a glória de Deus ou não? Se coloca de pé. Sempre que eu for bater um papo com alguém, sempre que eu for me reunir com alguém, sempre que eu for fazer uma visita, sempre que eu for falar algo, eu tenho que perguntar: isso é para a glória de Deus? Se for, faça. Se não for, sai fora. Na hora. Sai fora na hora. Na hora, irmão. Antes de eu colocar uma coisa no status, eu preciso perguntar: isso é para a glória de Deus? Não é? Para que eu vou colocar? Quem já digitou textos desse tamanho? Chega, soa. Aí daqui a pouco o Espírito Santo fala assim: vai falar isso mesmo? Vou não. Não é para a glória de Deus. Eu vou lá e vou falar. É para a glória de Deus? Então sai fora. Vou repetir e eu encerro essa palavra. Quer comam, quer bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeu, nem para grego, nem para a igreja de Deus. Você sabia? Eu não tenho como, eu ficaria aqui dias falando. Você acredita que já chegaram a falar? É porque eu tenho muito Deus na minha vida. Que essas barricadas tá aqui porque o pastor Josias saiu daqui. Depois que eu fiquei aqui, as barricadas vieram. Aí eu falei: rapaz, deve ser um principado que está sobre a minha vida. E o pior é que o que está a mim está tão ruim que está espalhando. Eu nem vou fazer uma visita em Belford Roxo. Senão o Canela vai mandar me prender. Sai daqui, rapaz, tu vai vir pra cá, vai vir barricada pra cá. As pessoas não têm noção do que falam, irmão. Por que as pessoas falam isso? Para tentar destruir eu e você. Você sabia disso? Eu vou dizer para você que eu lembro a primeira vez que colocaram. Eu não estava na igreja. Eu tinha saído de férias. Colocaram. Quando eu estava acabando... Lembra disso? Quando eu estava acabando as minhas férias, o pastor Josias entrou em contato comigo e falou assim: Vinícius, tem uma coisa triste para te falar. Eu falei: o quê? Ele está acontecendo isso, isso e isso na rua da igreja. Eu falei: sério? Meu Deus, pastor. Está repreendido. Ele: não. A igreja vai lembrar. A gente já está em campanha lá no Monte da Fiação. Quem lembra dessa primeira campanha do Monte da Fiação? Eu nem estava aqui. Eu estava de férias. Então, mas as pessoas vão falar. Aí eu pergunto: quer coma, quer beba, ou faça qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Tudo que você for fazer, faz pensando: isso que eu vou fazer, isso que eu vou falar, vai glorificar o nome de Deus. Aí você faz. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, queremos agradecer a Ti, meu Pai, por mais este culto, ó Deus, de palavra, por esta mensagem. Obrigado, Senhor, pois sabemos que o inimigo tenta, ó Pai, o tempo todo nos desanimar, o tempo todo, ó Pai, nos fazer ficar de uma forma em que venhamos ser reprovados por Ti. O adversário prepara os laços e os embaraços, ó Pai, o tempo todo. Mas nós temos o Senhor nas nossas vidas. E te pedimos, ó Pai, nos ajuda cada dia na nossa caminhada, meu Deus. Ajuda-nos, Senhor. Não nos deixe ser pedra de tropeço para ninguém, meu Pai. Mas que nós venhamos ter uma vida irrepreensível diante de Ti e diante dos homens.
que venham olhar para nós e venham ver Cristo estampado em nossa face, na nossa maneira de viver, para que nós venhamos também, Senhor, ter a tua autoridade para repreender demônios, orar os enfermos serem curados, e, ó Deus, ser instrumento nas tuas mãos para a expansão do reino. Ajuda-nos, ó Pai, a cada dia. Oramos em o nome de Jesus.